Bem-vindos à nossa compilação de histórias de terror com finais assustadores. Cada história é separada por este som. Então, toda vez que você ouvir esse som, acabou uma história e contarei a próxima. Vamos lá! Sou filho único e tenho 25 anos. Crescer na minha casa foi horrível, pois meus pais eram os desgraçados mais mãos de vaca que já conheci. Ambos ganhavam mais de 100 mil por ano e deveríamos estar vivendo uma vida de luxo. Em vez disso, nossa casa estava caindo aos pedaços, pois ambos se recusavam a gastar dinheiro. Eles sempre alegavam estar economizando e guardando para emergências. Eu tive que arrumar um emprego quando tinha 13 anos, pois eles se recusaram a pagar por qualquer um dos meus materiais escolares. Enquanto a maioria dos meus colegas estudava, eu estava preso em um emprego horrível e degradante. Saí de casa aos 18 anos e cortei a maior parte do contato com eles devido ao quão mal me trataram. Tivemos um pouco de contato nos últimos meses, como o meu terapeuta sugeriu. Liguei para eles hoje, implorando por dinheiro, e expliquei os motivos pelos quais eu precisava. Eles se desculparam e disseram que não gostavam de desperdiçar dinheiro com nada que não fosse essencial para eles. Olhei para o meu sequestrador, que me lançou um olhar simpático enquanto se preparava para cortar outro dedo meu. Alguns meses atrás, meu filho mais velho se assumiu homossexual. Ele pediu para conversar com sua mãe e eu na sala de estar e nos confessou tudo, sobre como ele sempre sentiu atração por homens por toda a sua vida. Ele até nos disse que tinha um namorado a quem queria nos apresentar. Minha esposa e eu sempre tivemos nossas suspeitas sobre ele, mas ainda ficamos chocados com a revelação do nosso filho. Mas agora, dizemos que não temos mais um filho. De vez em quando, adolescentes em nossa cidade têm impulsos não naturais. Tentamos corrigir esses desejos impuros cedo, ensinar às crianças o que é certo e o que é errado. Se você não cortar esses pensamentos pela raiz enquanto ainda são jovens, eles se manifestarão como comportamento na adolescência. Nós, como líderes de igreja, sempre ensinamos as crianças repetidamente sobre isso. Seus impulsos não são uma escolha. Nós ensinamos. Você pode escolher o céu ou o inferno. Qual você prefere? Para muitos jovens, a ameaça da condenação é o suficiente para colocá-los no caminho certo. Mas tem aqueles que se apegam às suas perversões, convencendo-se de que sua escolha de estilo de vida é a correta. Se ao menos tivéssemos batido neles, talvez isso pudesse ter salvado nosso filho. Nunca entenderei o que leva os adolescentes a cometerem pecados tão horríveis. Alguns dizem que é a mídia corrompendo as mentes dos jovens. Outros acham que é apenas o mal primordial da humanidade, inevitavelmente se infiltrando. Tudo o que sei com certeza é que esses adolescentes andam por aí, contaminando o mundo e nossa cidade sem remorso. Provavelmente há quem nos chame de intolerantes. Isso é ótimo para nós. Acreditamos que há algumas transgressões que simplesmente não devem ser toleradas sob nenhuma circunstância. E nunca toleraremos sequestro, tortura e assassinato. É somente disso que estamos falando. Não, nós não temos um filho gay. Quer dizer, nós não temos mais um filho gay, porque aqueles desgraçados doentios o mataram. Saí de casa às pressas para pegar meu filho na escola. O trânsito estava normal naquele dia, nada no meu caminho além de alguns sinais vermelhos. Foi enquanto eu esperava no sinal vermelho que notei a mulher. Não tenho ideia de quanto tempo ela ficou parada ali, me encarando, mas quando a notei, simplesmente não consegui desviar o olhar. Ela estava sorrindo como uma maníaca e acenando para mim com a mão direita
enquanto acariciava o cabelo de um garotinho com a esquerda. O garotinho, seu filho eu presumo, estava usando roupas largas marrons e uma máscara de cabra preta. Essa era uma fantasia muito estranha. Além disso, quem usa fantasia no dia seguinte ao Halloween? O garotinho também estava acenando e me encarando através daquela máscara inquietante, mas seu aceno parecia desconfortável e forçado. Os olhos da mulher podiam ver através de mim e eu quase podia sentir fisicamente seu olhar fixo. Ela nem piscava. Eu me sentia nu e extremamente nervoso. Agora, os olhos do garoto... Deus, os olhos do garoto estavam implorando por ajuda. A mulher começou a ficar impaciente, acenando mais forte a cada segundo que passava. Desviei o olhar. Por algum motivo eu estava apavorado. Eu tinha que sair dali. Assim que a luz verde do semáforo acendeu, depois do que pareceu uma eternidade, eu fui embora. Nem ousei olhar para trás. Achei que nada poderia ser mais assustador do que aquela sensação extremamente perturbadora que senti sob o olhar daquela mulher e seu filho. Mas então, cheguei à escola e me disseram que meu filho não estava lá. Disseram que minha esposa já tinha o levado. Mas eu não tenho esposa. Eles me entregaram um bilhete dizendo que ela havia pedido que me dessem. Não há palavras para descrever o que senti quando li o bilhete que dizia: "Não diga que não lhe dei uma chance de dizer adeus." Minha vida não foi como eu havia planejado. Então, quando minha avó, doente terminal e acamada, me pediu para me mudar para sua pequena casa na área rural para cuidar dela, eu concordei relutantemente. Era melhor do que dormir em bancos de praça. Quer dizer, só um pouco melhor. Eu tinha que dar banho nela, alimentá-la, limpá-la e ouvir seus contos intermináveis sobre os mitos e lendas da cidade. Minha avó parecia ter uma crença profunda de que os pássaros estão ligados à nossa vida e morte, semelhantes aos anjos da guarda ou alguma besteira semelhante. Eu nunca realmente acreditei. Quer dizer, quem diabo se importa? Tudo o que me interessava era herdar sua casa de campo, que valia um bom dinheiro. Mas uma de suas crenças ridículas chamou minha atenção. A de que sua vida estava ligada aos bem-te-vis que cantavam em seu pequeno jardim e na floresta além. "O dia em que os bem-te-vis pararem de cantar será o dia em que deixarei esse reino mortal", ela disse, sorrindo daquele jeito doce e gentil. E, de fato, ela desafiou o prognóstico dos médicos, agarrando-se à vida por 5 meses. Até que um dia, todos os bem-te-vis se foram. Eu a encontrei, fria como gelo, olhando pela janela de seu quarto, seu rosto aparentemente em paz. Finalmente, a casa era minha, e tudo o que foi preciso foi um pouco de alpiche envenenado. O crime perfeito, certo? Não houve funeral. É o que a vovó queria, suspirei para os amigos dela. Acho que ela ficou enterrada em algum lugar por perto, em um túmulo de indigente. Coloquei a casa da vovó no mercado imobiliário e comecei a vender todas as coisas dela. Explorei o interior local, mais feliz do que nunca. Mas o que era tão estranho era o quão silenciosas eram as florestas e o campo. O canto dos pássaros é algo ao qual você se acostuma tanto vivendo numa vida rural que só percebe quando ele desaparece. E desde que a vovó faleceu, juro que não ouvi um único piar. Isso não pode ser tudo por causa das bolinhas de veneno que eu espalhei. Certamente. Talvez eu tenha matado alguns, mas não todos. Mas não importava o quanto eu andasse, ainda assim, eu não ouvia nada além do vento sussurrando nas árvores. Eu ouvia vacas, ovelhas e cachorros como sempre, mas nenhum pio de nada que voasse. Incomodado, comecei a observar pássaros usando um antigo par de binóculos. Os pássaros ainda estão lá, uma quantidade maior do que eu havia notado antes. Em cada árvore, cada galho, todo tipo de pássaro
está em silêncio, cada olho pequeno, olhando fixamente para mim. Depois disso, também me lembrei de outra coisa que minha avó dizia: cuidado com o homem a quem os pássaros não dão sua bênção de piar, pois ele certamente não está destinado ao céu, e sim a um lugar que os pássaros não ousam mencionar. Eu tenho um professor na escola que ensina uma variedade de matérias e é querido por todo mundo. A única coisa estranha é que ele não chama nenhum aluno pelo nome real, mas sim pelo potencial futuro deles, na opinião dele. Ele entra na sala e começa: assassino! Carlos levanta a mão, pois sabe que é ele, pois o professor sempre o chama assim. Ladrão! E Brian levanta a mão, pois já foi chamado assim muitas vezes pelo professor. Psicopata! Emily levanta a mão, sabe que é ela, pois o professor sempre a chama assim. Canibal! Agora eu levanto minha mão, porque ele sempre me chama assim. O professor sempre foi assim. Ele tem um nome para todos, de um potencial acidente bizarro a um potencial gênio do mal. Admito que foi divertido no começo, mas agora eu só quero que ele me chame pelo meu nome verdadeiro, que é Joel. Em outro dia, nosso professor começou a fazer a chamada e, como de costume, chamou todos pelo nome em potencial e não pelos nomes reais. Mas então, ele chamou Carlos pelo seu nome real. Ficamos todos chocados. Perguntei a Carlos por que nosso professor não o chamava mais de assassino. Carlos me disse que ele agora o chama pelo nome, porque Carlos se tornou tudo o que ele chamava. Carlos tinha assassinado alguém. Ele assassinou um morador de rua porque sabia que isso faria o professor chamá-lo pelo seu nome verdadeiro. Carlos, então, me disse onde tinha escondido o corpo. No dia seguinte, para a chamada, meu professor me chamou de Joel, porque eu sabia onde o corpo estava. Quando minha irmã Bia e eu éramos crianças, nossa família morou por um tempo em uma charmosa casa de fazenda antiga. Adorávamos explorar seus cantos empoeirados e subir na macieira no quintal, mas nossa coisa favorita era o fantasma. Nós a chamávamos de mãe, porque ela parecia tão gentil e carinhosa. Algumas manhãs, Bia e eu acordávamos e em cada uma de nossas mesas de cabeceira encontrávamos uma xícara que não estava lá na noite anterior. A mãe as havia deixado lá, preocupada que ficássemos com sede durante a noite. Ela só queria cuidar de nós. Entre os móveis da casa havia uma cadeira de madeira antiga que mantínhamos encostada na parede do fundo da sala de estar. Sempre que estávamos assistindo TV ou jogando um jogo, a mãe empurrava a cadeira para a frente do outro lado da sala, em nossa direção. Às vezes, ela conseguia movê-la para o centro da sala. Sempre nos sentíamos tristes ao colocá-la de volta na parede. A mãe só queria ficar perto de nós. Anos mais tarde, muito depois de termos nos mudado, encontrei um velho artigo de jornal sobre a primeira moradora da casa da fazenda, uma viúva. Ela havia assassinado seus 2 filhos, dando a cada um deles uma xícara de leite envenenado antes de dormir. Então, em seguida, tirou a própria vida. O artigo incluía uma foto da sala de estar da casa da fazenda, com o corpo de uma mulher pendurado em uma viga. Abaixo dela, derrubada, estava aquela velha cadeira de madeira, colocada exatamente no centro da sala. Até a próxima. Obrigado.